E a nossa busca desse tema estudo a partir dessa noite, visa a questão da felicidade, né? O que é esse estado de espírito, como é que ele funciona e como é possível começar a edificá-lo mais profundamente nas nossas consciências e nos nossos sentimentos. E para isso nós vamos precisar falar a respeito de três pontos muito importantes. A respeito da educação, né? A educação formal, ou seja, aquela que nos dá instrução a partir de uma instituição de ensino pública ou privada. A educação informal, né, que é aquela nos dada pelos pais. E a educação emocional, que também é aquela educação nos dada pelos pais, mas com uma conscienciosidade maior. Então nós vamos estudar a partir de hoje sobre isso. Vamos começar então com o pensamento de Aristóteles, filósofo grego antigo. Educar a mente sem educar o coração não é educação. Então, Aristóteles, ele, nas suas reflexões, ele entendia que a mente sozinha, o intelecto, né? Já que a noção de mente naquela época não era a nossa noção de mente de hoje, o intelecto, a mente, sozinha, ela não dá conta da compreensão da realidade. Porque para poder compreender muitas coisas, nós precisamos sentir, né? Nós precisamos sentir com compaixão, com bondade, com misericórdia, com uma dose de abnegação, de compreensão. Então, se a pessoa que estuda, ela não se capacita, ela não se qualifica também emocionalmente, ela vai perder muitas experiências, ela vai perder muitos detalhes que as experiências nos dão, né? Automaticamente, uma pessoa intelectualmente inteligente nem sempre vai se tornar uma pessoa boa, uma pessoa virtuosa, uma pessoa com empatia em relação ao seu semelhante. Então, educar o coração, ou seja, o nosso sistema emocional, é tão importante quanto educar a mente. Então, não é a capacidade de leitura, não é a capacidade de intelectualização que nos fará pessoas melhores, mas sim a capacidade de atuação e dos nossos sentimentos. Como é possível ser feliz na existência sem perdermos de vista nossa intimidade psicológica? Para nosso esforço reflexivo, iremos nos aproximar dos conceitos de educação e ética a fim de chegar à psicologia positiva ou psicologia da felicidade. A felicidade, ela está intrincada nesses três campos, né? No campo da formação, no campo da educação, propriamente dito, no campo da ética, que é a consciência do bem projetada, e no campo da psicologia positiva, né? De como ser feliz a partir daquilo que nós somos. Então, inicialmente, vamos falar a respeito de educação, passando um pouco pela educação formal, até chegar à questão da educação emocional. A educação vem da língua latina educare, que é derivado de ex, ou seja, fora ou externo, exterior, e do sere, que significa guiar, instruir, conduzir. Então, educação, no sentido latino, tinha o sentido de guiar o sujeito para fora, tinha o sentido de ser conduzido ao mundo externo, ou seja, à sociedade, à cultura, ao intelecto, ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades. Então, esse tipo de educação aqui é uma educação formal, é uma educação instrutiva, é aquele que o sujeito vai aprender novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades, instituições que são aptas a fazer isso. Então, nesse primeiro momento, estamos falando da educação formal. A educação em Aristóteles. Nós vamos entender que esse conceito de educação em Aristóteles é o conceito de educação que nós temos hoje no Ocidente.
Para ele, educar para a virtude era um meio também de educar para viver bem. A pessoa educada saberia aproveitar muito mais da existência e da vivência na polis, seus direitos e deveres. Só fazendo um parêntese, polis significa cidade-estado. Quando nós falamos da Grécia Antiga, ela não tinha essa conotação de um país como nós vemos hoje. Simplesmente era uma região. E cada cidade, por exemplo, como Atenas, Esparta, era uma cidade-estado, tá? E cada cidade-estado tinha seus direitos, seus deveres, as suas leis. Em seu nível política, Aristóteles define o homem como um ser que é por natureza a viver em sociedade, logo um ser político, porque aquele que vive na polis acaba sendo um ser político. Então, todos nós que vivemos em sociedade, todos nós que vivemos em comunidade, mesmo sem perceber, somos também seres políticos, porque precisamos aprender a conviver uns com os outros, precisamos respeitar as leis e também temos os nossos deveres em sociedade, né? Então, todos nós, sem perceber, em sociedade com outro ser humano, também fazemos política, né? A diplomacia é uma forma de política, o respeito é uma forma de política, né? A própria educação também é uma forma de política. Então, a polis é um organismo vivo, assegurando as necessidades para a sobrevivência do homem e da vida intelectual desenvolvida desse homem. Portanto, é no interior da polis que serão determinadas a natureza política do indivíduo e o Estado. O que Aristóteles quer dizer com isso? O sujeito humano só se faz humano, no sentido racional do termo, porque ele convive com outros sujeitos que vivem em comunidade. No caso da Atenas, na antiguidade, vivia na polis, na cidade-estado. Então, esse sujeito, ele necessitava ser evoluído, desenvolvido a partir de uma educação, e para ele essa educação deveria ser patrocinada pelo Estado, para ele poder desenvolver toda a sua potencialidade. Falando da educação enquanto política. A educação, assim, é o meio de preparar o homem para viver em sociedade e fazer essa mesma sociedade se desenvolver. O maior bem seria a felicidade, que só é alcançada através da educação, porque, segundo ele, a educação desse ser político, a educação desse ser humano, seria uma coisa que o levaria a viver plenamente as suas virtudes, a respeitar completamente as leis vigentes na polis. E essa seria o sumo bono, a felicidade suprema, né? Porque o respeito de uns para com os outros haveria harmonia. Se a gente for pensar a partir desse sentido, é também o que propõe, de uma certa forma, Jesus no Evangelho, essa harmonia, só que global, não a partir das leis humanas, mas a partir das leis divinas. Então, todos nós que buscamos viver e respeitar essas leis, encontramos essa felicidade em nós, porque não transgredimos mais as leis em relação ao nosso próximo, nem em relação à harmonia divina. Então, a educação prepara o cidadão para a vida em sociedade, que deve se dar por meio de virtudes, oriundas da boa educação e prática de atos virtuosos. Essa é a finalidade da educação em Aristóteles. Uma educação que não contempla o desenvolvimento moral, ético e afetivo do sujeito, ela está falhando em relação à sociedade. Então, a educação formal, vamos colocar assim para ele, seria aquela também que primasse pelo exercício das virtudes do ser humano, a fim de que a sociedade, de que a polis, né, quando tivesse aqueles sujeitos em plena maturidade da maioridade, eles pudessem convergir aquilo em sociedade em forma de desenvolvimento social. Mas ele assevera o seguinte: não aprendemos virtudes lendo textos, mas mediante a educação que recebemos,
e na praxe de atos virtuosos que exercemos. Então vejam, ele faz aqui uma dissociação. Os textos, os livros, o conhecimento teórico, ele é muito importante no desenvolvimento da inteligência intelectiva. Todavia, a inteligência emocional, ou a sabedoria emocional, para poder desenvolver as virtudes, para poder desenvolver uma boa compreensão, ela necessita de exemplos. Ela necessita de ações, ela necessita que os adultos, que a família participem desse processo, dando bons exemplos. Segundo Aristóteles ainda, a educação deveria ser pública e voltada para todos, porque para ele seria um dever do Estado fazer com que todo cidadão tivesse direito a ser educado e mais adiante devolver essa boa educação em forma de benefícios para a sociedade. Teria seus fundamentos também na família, sendo supervisionada pelo Estado, preparando a criança para a polis, os futuros cidadãos. A criança bem educada, ou adulto bem educado, repetiria os gestos de virtude demonstrados pelos seus preceptores. O preceptor é quase igual a um professor, aquele que guia, aquele que referencia o aprendiz, né? O tutelado, de como ele deve atuar, de como ele deve agir. Então, ele está colocando aqui no papel do adulto como uma referência, um espelho para poder desenvolver o futuro cidadão. A família, como a gente vai ver mais adiante, também tem um papel importante. Aristóteles acreditava que a felicidade seria o bem supremo ou sumo bono que os indivíduos em sociedade pudessem aspirar. Isso ocorreria a partir das ações virtuosas na sociedade, sendo que em segundo plano ficaria a realização dos bens materiais. Então ele coloca as questões da virtude. As questões da virtude também estão ligadas à ética, né? Estão intrínsecas. Mas ele coloca esse sumo bono nessa questão ética afetiva, né? O sujeito que ele lida bem com a sociedade, que ele pratica as virtudes, depois ele vai buscar suas realizações materiais. Porque se ele tem uma compreensão, se ele tem uma transigência com o seu semelhante, ele já vai buscar esses bens materiais não de uma forma gananciosa, não de uma forma egoísta, mas pensando a partir do bem-estar da sociedade, do coletivo. Então, se todos nós, ao agíssemos pensando no que os nossos atos poderiam ter consequências no social, nós pensaríamos muito bem antes de atuar, porque cada um atuando ao mesmo tempo forma essa consciência coletiva de cada país, de cada região que nós habitamos. Então, por exemplo, quando nós falamos do nosso país, a nossa consciência cidadã, ela ainda, ao meu ver, ela é pouco desenvolvida em relação à prática das virtudes, porque nós ainda somos o país do jeitinho, o país onde muitos desejam se dar bem, o país, às vezes, que é noticiado no exterior como o país da corrupção. Mas por quê? Nós guardamos, enquanto inconsciente coletivo, questões, conteúdos que nós trazemos ainda de vivências transatas, né, para esse país. E para isso eu vou precisar fazer um parênteses que eu não coloquei no texto. Tá? O Brasil, antes de ser, abre aspas, descoberto, fecha aspas, ele foi um projeto de Jesus como pátria do Evangelho, né? Como pátria que queria abrigar muitos espíritos já cansados, muitos famintos, muitos aflitos, né? Todos esses espíritos que estavam no planeta, Jesus condensou-os de uma certa forma, os mais necessitados, no nosso país. Então, o nosso país, ao mesmo tempo, é visto pela espiritualidade maior como um hospital e como uma escola. Como um hospital, a fim de que os doentes morais, né, os doentes espirituais, eles possam recuperar forças
para ter novos aprendizados, para poder fazer das suas existências perspectivas novas e diferentes. É também educandário porque, a partir do sofrimento que nós passamos enquanto coletividade, nós temos oportunidade de buscar fazer diferentes. Se nós não concordamos com a desonestidade, se nós não concordamos com o jeitinho que passa a perna nas pessoas, se nós respeitamos as leis, nas coisas mais mínimas, nós estamos mudando aos poucos também a consciência coletiva desse país. Mas cada um necessita assumir para si essa responsabilidade, mas sem aguardar que os outros também façam a sua parte, porque se nós formos aguardar que cada um faça a sua parte, nós vamos desanimar, porque isso começa pouco a pouco até haver uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, às vezes, pode ocorrer daqui a 1, 2 gerações. Então, para a vida maior é um tempo muito curto, mas para nós que temos essa existência atual, é um tempo muito longo. Então, cada um necessita fazer a sua parte, a partir dessa educação formal e informal recebidas, a partir também da educação espírita, que o espiritismo também é uma proposta educativa. É uma proposta educativa para renovar o nosso espírito, para poder abrir as nossas potencialidades para o porvir. Então, por todos os cantos que nós vivemos na atual existência, nós somos convidados a esse ato de reeducação psicoemocional e espiritual. Educação emocional. O sistema emocional do ser humano é mais antigo que o advento da razão. O Homo sapiens, o homem que sabe, que pensa, ele tem mais ou menos entre 200 mil e 50 mil anos registrado de seu surgimento. Só que os nossos ancestrais primitivos têm muito mais tempo. Então, o que é mais antigo em cada um de nós são as emoções. As emoções básicas: raiva, medo, alegria e tristeza. Essas são as 4 emoções básicas, que desenvolvem algumas outras, como contentamento, como satisfação, como ansiedade, como estresse e assim por diante. Em boa parte da formação da personalidade do sujeito, o convivido, experimentado e internalizado se tornará parte do sujeito, interferindo em suas vivências, ou seja, tudo aquilo que nós absorvemos, vamos ver isso daqui a pouquinho, na formação da nossa personalidade, da atual existência, vai interferir ao longo da nossa vida. É como se fosse um sistema que passa a ser instalado e vamos funcionar a partir desse sistema. Só que nem sempre esse sistema vai atender às nossas expectativas de desenvolvimento, de felicidade, de compreensão. Em alguns momentos nós vamos entrar em pequenas crises ou fortes crises, a fim de fazer uma mudança de paradigma, a fim de fazer uma mudança em algumas partes desse sistema. Então, somos o resultado das experiências que vivemos desde a infância. Padrões emocionais, comportamentais e a própria mentalidade que se formou a partir disso, interferindo em nossas escolhas e moldando assim a nossa realidade. Então, o que nós chamamos de realidade, do ponto de vista analítico, é uma interpretação que fazemos a partir dos conteúdos que nós aprendemos, que nós internalizamos ao longo dessa existência, além daqueles que nós trazemos de existências passadas. Então, nós precisamos entender que o espírito encarnado, ele não é uma tábua rasa, onde está tudo zero ali naquele momento, e ele vai escrever a sua história de vida. Ele, na verdade, tem uma mente nova, e essa mente vai ser moldada a partir daqueles pais, daquela família, daquele momento histórico, daquela cultura, e esse sujeito, a partir dos seus conteúdos de milhares de anos, vai fazer uma interpretação pessoal a respeito daquilo tudo, de acordo com o seu grau de maturidade espiritual ou não.
Replicamos emocionalmente a maneira existencial de gerações passadas sem muita percepção. O que está sendo dito aqui? Vamos supor que há 2 gerações atrás, nossos avós, eles tinham de repente um hábito permissivo. Esse hábito permissivo pode ter sido adquirido pelos nossos pais e nós também podemos ter adquirido esses hábitos permissivos. E se não ficarmos atentos a esses hábitos, nós vamos transmitir aos nossos filhos aos nossos netos e assim sucessivamente. Então, a evolução da humanidade, a nossa própria evolução, ela depende da nossa percepção de compreender o que estamos replicando no momento atual. Será que o meu jeito de pensar, será que o meu jeito de sentir é realmente meu? Será que a forma que eu, sujeito, lido com a vida, eu lido com a realidade, é mesmo dessa forma que ela funciona? Por exemplo, uma pessoa que passa a ser, uma pessoa que é pessimista, ela pode, por afinidade, ter desenvolvido esse pessimismo com um dos pais, que por sua vez desenvolveu esse pessimismo com os avós, assim por diante. Então nós vamos passando essas informações achando tudo muito natural. Eu já disse nos estudos que nós sofremos de normose, né? O que é normose, de acordo com o professor Hermógenes? É achar que tudo é normal, é olhar a vida como um fato óbvio, dado, sem questionar, sem refletir, sem se perguntar. Então nós vamos introjetando muita coisa no nosso ser, achando que aquilo faz parte de nós, quando na verdade aquilo pode ser extirpado, se tivermos uma atenção mais saudável ao momento presente. Se nós soubéssemos a importância da formação de um ser humano, seríamos mais atentos às nossas necessidades de autoaperfeiçoamento. Porque basta que nós venhamos a existir nesse mundo como seres encarnados e nós já estamos impactando a sociedade. A nossa presença, venhamos a existir mediante qualquer pessoa que conviva conosco, já está impactando o outro, né? Consciente e inconscientemente. Para uns, essa influência, essa presença vai ser benéfica, para outros nem tanto. E assim que vamos aprendendo a evoluir, a nos desenvolver mais rapidamente, porque em contato com o outro, em contato com o mundo, temos a condição de aprender mais rapidamente, de aperfeiçoar melhor as nossas virtudes, de constatar as nossas imperfeições e ao mesmo tempo cuidar melhor delas. É preciso compreender que boa parte da formação da personalidade, ou seja, 80%, ocorre até os 7, 8 anos de idade, segundo Freud, e o restante até o final da adolescência. A psicologia moderna, ela afirma que a adolescência, na verdade, o término dela se dá com 24 anos de idade, né? Então, boa parte daquilo que nós somos foi formado ainda crianças, praticamente mais inconscientes do que conscientes. Quando eu pergunto em clínica a alguém, você se recorda da sua infância com mais nitidez? A partir mais ou menos de que idade? Raramente alguém diz que se recorda dos 7 anos para baixo. Geralmente é dos 7, 8 anos para cima e alguns nem isso. Alguns só se recordam de 12 anos em diante. Então percebam que essa formação da personalidade, ela se dá de uma maneira inconsciente. A criança não tem ainda as defesas do ego, né? O ego ainda está sendo formado, então ela está internalizando tudo. Dependendo da convivência familiar, dependendo de como os pais atuam com essa criança pode ficar profundamente marcada, né? De uma forma saudável ou não. Essa formação aconteceu por convivência e pelos modelos materno-paternos e parentais, sem esquecer que a cultura e o momento histórico
também influenciam as crianças. O que está sendo dito aqui? Tem muita gente que diz assim, a psicanálise, a psicologia responsabilizam muito os pais pelo que sucede na vida dos filhos. Mas percebam, não é uma questão de culpar os pais, não é uma função de responsabilizar os pais pelo que vai acontecer com aquela criança. Todavia, quem quer ser pai, quem quer ser mãe, necessita, antes de mais nada, fazer uma reflexão profunda a respeito das suas necessidades emocionais. Se ela tem uma estima boa, se ela tem uma autoconfiança boa, se é uma pessoa que transige muito bem com a realidade, se ela está buscando no casamento convivência ou realização, existe uma diferença, né? Quem busca a realização no casamento está em busca de um ideal. E se esse ideal não for correspondido, essa pessoa vai viver sofrendo enquanto perdurar esse casamento. Quem busca relacionamento está buscando desafio, está buscando crescimento, está buscando se desenvolver, se conhecer aquela pessoa que está elegendo de uma forma mais íntima para a sua vida, né? Então, à medida que essa pessoa tem um psicológico relativamente saudável, o outro cônjuge também tem um psicológico relativamente saudável, os filhos que nascerem dessa formação, eles terão uma chance maior de desenvolver um emocional mais saudável, com mais autoamor, com mais autoestima, com mais independência psicológica. Então, são crianças que tendem a ver a vida de uma forma mais madura, de uma forma mais saudável. Mas por quê? Os pais, por convivência, por trato, assim também o fizeram. Também existe a questão parental, né? As crianças não vão conviver somente com os pais. Tem avós, tem tios, tem primos. Então, dependendo também da qualidade dessa parentela, isso também vai influenciar a educação dessa criança. Sem esquecer a cultura e o momento histórico, né? Se renascemos num determinado momento histórico, vamos ser filhos daqueles momentos. Basta ver o seguinte, vamos ver quem nasceu na década de 70, 80, 90, a partir dos anos 2000. Década de 70, vivíamos um regime militar. Então, as coisas eram mais podadas, as coisas eram mais castrativas. Quem nasceu nesse período tende a ser mais obediente, tende a ser mais submisso, tende a ser, às vezes, até um pouco mais passivo. Sem falar na década de 60 também, na metade da década de 60 adiante. No início dos anos 80, começamos a ter uma abertura. Então, essa geração que nasceu a partir da década de 80 foi uma geração mais expansiva, foi uma geração que começou a conhecer mais o mundo, é uma geração que curtiu mais a música, que curtiu mais as coisas boas, né? Tem um certo saudosismo do passado. A partir da década de 90, nós já temos uma geração um pouco mais distante afetivamente, uma geração um pouco mais que busca o sucesso, que busca o desenvolvimento, mas as relações afetivas sociais, elas não são de uma forma tão profundas como na década de 70 e 80. E a partir dos anos 2000, nós estamos vendo essa nova geração vindo, uma geração que às vezes a gente questiona como é que vai ser o nosso futuro, né? Porque é uma geração que não é tão politizada, não é tão conscientizada, é uma geração que se perde muito na tecnologia e que não consegue desenvolver uma profundidade psicológica nem afetiva para conviver uns com os outros. Então percebam o que eu estou falando, obviamente eu não estou fechando, dizendo essa é a verdade, é apenas uma reflexão, que cada uma dessas décadas marcou os espíritos reencarnantes de uma forma, não é? Então podemos também aventar a hipótese que cada uma dessas décadas veio trazer uma leva de espíritos correspondentes a elas. Não estou generalizando, mas boa parte pode ter ocorrido isso. Se as crianças aprendem a lidar com as suas emoções, são estimuladas em sua autonomia e autoconfiança. Tenderão a ser mais seguras, com uma ótima autoestima
e capacidade de vivenciar a existência como um desafio e não como uma ameaça, reduzindo assim problemas decorrentes de emoções conflitantes no futuro. O que eu quero dizer com isso? Muitos dos nossos conflitos provêm da nossa formação familiar e também do nosso momento histórico. Só quero recordar-nos o seguinte, fazer uma meia-culpa em relação aos pais. Não podemos dizer que os nossos pais são os responsáveis. Uma vez eu ouvi de uma pessoa uma frase que eu achei muito bonita, eu vou repetir para vocês. Nossos pais foram vítimas de outras vítimas. Então, não temos como responsabilizar por tudo aquilo que aconteceu na nossa vida, dizendo que a responsabilidade inteira foi deles. Óbvio, cada um está no nível evolutivo e quando encarnados, cada um também vai ter um comportamento mediante a sua consciência, mediante o seu desenvolvimento emocional, né? Mas isso também vai repercutir na vida dos filhos e por não desejarem fazer o melhor, é que eles serão responsabilizados. E não por aquilo que eles não conheciam, assim quanto nós. Nós somos responsabilizados pela vida maior, por aquilo que a gente já tem condições de fazer no bem e não faz. Mas não por aquilo que a gente ainda ignora. Então, se eu ignoro uma coisa, não é que eu não seja diretamente responsável, mas é como uma criança que não aprendeu, de repente, ainda algumas lições de etiqueta social, né? De como se comportar com uma visita. Ela ainda está no processo de aprendizagem, mas se a pessoa já sabe, o adolescente, por exemplo, já sabe como se comportar diante de uma visita e não faz, aí é uma questão de escolha. Ele está escolhendo ser indócil, ser indelicado. Então, é uma questão que ele precisará corresponder, precisará refletir juntamente com os pais. Então, de novo, a vida não nos responsabiliza diretamente pela nossa ignorância, mas por aquilo que nós já sabemos e não fazemos. Então, se lemos, se participamos de palestras públicas, se estudamos em casa sozinhos, nós já estamos informados de qual é o caminho, do que nós precisamos fazer para ir nos aperfeiçoando todos os dias e assim também lidar com os nossos. A base de qualquer relacionamento, por exemplo, é o respeito. Todos nós sabemos disso. Todavia, se esse respeito não funciona, em boa parte das vezes, não é sinal de ignorância, de desconhecimento. É sinal de má vontade. Então, eu serei mais responsabilizado pela lei de ação e reação a partir disso do que por aquilo que eu ainda não consegui entender. A família, quando é funcional, principalmente o casal, e o amor entre seus membros é a norma do convívio, facilita bastante a saúde psicológica nas crianças, ajudando-as a conviverem com suas emoções e compreenderem, a se aceitarem e dar uma vazão mais saudável àquilo que manifesta. A família funcional é aquela família que funciona na condição de família, né? No passado era a família nuclear, pai, mãe e filhos. Hoje essa noção de família ela já está mudando, né? Hoje nós vemos casais héteros e homos desenvolvendo famílias. Hoje nós temos mulheres que são a fonte principal de referência daquela família, por exemplo, tá? Mas no sentido de uma união a dois, vamos colocar assim, esse casal como base necessita ter um amor recíproco um pelo outro. Por que eu estou falando isso? Alguém se casa sem se amar? Sim, se casa. O amor é apenas um dos elementos pelos quais nós nos aproximamos uns dos outros. Algumas pessoas não tiveram uma família funcional, ou foram órfãs, ou não tiveram aquela família com bastante amor, e elas querem se casar para poder cultivar essa família.
Oi? para poder desenvolver isso, que São a elas história o não. quê? Essa família, esse casal tem um papel muito importante, porque eles vão ser a base afetiva, educativa, ética desse novo sujeito, desse novo ser. A convivência desse casal é muito importante para a formação das relações familiares, que futuramente vão ser também as relações de sociedade. Então, nem sempre duas pessoas se casam apenas por amor. Às vezes, se casam também para formar um ninho doméstico. Se casam para não ficarem sozinhas, né? Se casam por algumas conveniências que não cabem aqui a gente enumerar. Mas o amor, e quando eu falo aqui, eu estou falando de amorosidade, né? Porque todos nós temos uma forma de gostar, todos nós temos uma forma de amar, mas eu estou falando de comportamentos amorosos que ficam explícitos no nosso comportamento, na nossa convivência, eles são importantes. Então, o casal, seja ele hétero ou homo, necessitam dar essas manifestações de afeto. E elas começam pelo respeito, né? O respeito é a base de qualquer afeto saudável. Se não há respeito, se há brigas contumazes, se há discussões, se há um palavreado chulo, né? Se os filhos percebem que os pais estão com rusgas pessoais, isso também vai ser internalizado pelos filhos, que eles passam a perceber que aquela família ela não é tão harmoniosa, e como eles não têm ainda parâmetros do que é o certo, o que é errado, do que é o bem, o que é o mal, eles vão internalizar aquele modelo. Então, eis nesse momento a importância de duas pessoas que se unem para formar uma família. Elas não estão formando apenas laços de afeto consigo. Elas mais adiante, se quiserem ter filhos, vão aceitar como missão espíritos reencarnantes, sejam biológicos ou não, para ajudar esses espíritos uma nova etapa do seu processo evolutivo. E esses espíritos, depois, na maioridade, esses espíritos encarnados, eles vão refletir essa educação, essa convivência no meio social e futuramente também com seus pares. Então nós temos uma responsabilidade. Ninguém vive apenas para si, ninguém é uma ilha. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, repercute nesse organismo social. Quando os pais têm uma boa saúde psicológica, ou seja, amorosidade, respeito e paciência, isso vai se refletir na convivência com os filhos, numa relação de confiança. Quanto mais amorosidade, quanto mais respeito, quanto mais discernimento, né, um casal tem, os pais têm em relação aos filhos, mais os filhos estão projetando aquilo como a norma da vida. Eu quero me parecer como essas duas pessoas que eu admiro, que eu amo, que eu respeito e me respeitam. Então, cada vez mais eu vou me espelhar nesse casal, nessas duas pessoas, para tentar chegar ao patamar delas. Então, a busca de afeto também passa por isso, né? Quanto mais eu amo aquelas duas pessoas que representam meus pais, mais eu quero esse amor deles, e para obter esse amor deles, mais eu vou retribuir aquilo que eu estou recebendo. Óbvio que nesse meio caminho, a família vai precisar educar essas crianças, dar limites saudáveis, que a gente vai discutir depois também, fazendo-as com que elas percebam o que é o bem e como lidar com as suas emoções. Essa convivência que ocorre na formação da personalidade auxiliará a formar um ser humano com um eu mais saudável, ou seja, independência, autossegurança e maturidade emocional para lidar com as experiências vivenciais. Então, é bom que a gente reflita o seguinte: na época que eu estava dando aula, eu via muitos pais, né, às vezes naqueles momentos de encontro de professores e pais, quase delegando ao professor, né, o ato de educar o seu filho, porque eles não tinham tempo, porque eles trabalhavam muito, né?
E a gente sabe que alguns pais, sim, trabalham muito, mas que muitos pais, infelizmente, negligenciaram seu papel de pai, de mãe, né? De responsável por aquela criança. Eles não desejavam ter trabalho e cobravam da escola, do professor, uma ação efetiva que, na verdade, pertencia a eles. A criança, ela chega na escola, ela vem com as suas manias, ela vem com a rotina da família, ela vem com a educação de acordo com aquilo que a família tem. A escola vai buscar instruir, socialmente vai tentar punir, mas a educação de fato não é função de professor e não é função de escola. Por isso, a escola formal instrui, né? Ou seja, ela oferta conhecimentos. Essa é a missão da escola formal. Mas quem educa verdadeiramente os filhos são os pais. Então, se os pais falham com seus filhos, não será a escola, muito menos os professores, que vão assumir essa missão. E não é por causa de má vontade, mas percebam, numa sala de aula, às vezes, o professor tem que lidar com 30, 40, até 50 alunos de uma vez só. É impossível, em 50 minutos de aula, você dar uma atenção integral a cada aluno, porque senão você não dá aula. E depois você precisa ir para uma outra turma, depois uma outra turma, e assim a semana. Então, o professor, ele não tem um tempo hábil para poder desenvolver uma intimidade psicológica com cada aluno, a fim de poder conhecer a sua história de vida. Às vezes, os pedagogos da escola buscam fazer isso, a escola que tem serviço social busca fazer isso, mas, novamente, essa função de educar nunca pertenceu à escola. A educação no sentido da vida, a educação no sentido psicológico, emocional, isso sempre é um dever dos pais. Pais educadores. Tudo isso nós estamos discutindo para que vocês possam entender que a noção de felicidade também, ela vem daquilo que nos deram na condição de crianças durante a nossa formação, ou aquilo que nos faltou. Seja porque os pais não tinham para poder dar de si, porque eles também não receberam, seja por negligência. Existem muitos pais que eles são negligentes para com os filhos, né? O amor deles não alcança essa visão psicológica mais profunda, mas a nossa noção de felicidade, ela está ligada também à nossa formação, além das vivências passadas. Então, dependendo daquilo que a criança tem ou lhe falta na vida, ela vai ficar buscando um ideal de felicidade a vida toda, e às vezes sem conseguir. Por quê? Ela aguarda uma felicidade quase sempre que vem de fora, que vem do outro, né? E essa felicidade, ela é perecível, ela dura um tempo, porque o outro também é tão imperfeito quanto ele. O outro, de repente, também está em busca dessa felicidade, assim quanto ele. Então, essa noção de felicidade, que a maioria de nós buscamos, ela chega a ser utópica, porque nós aguardamos que a sorte, que a vida, que uma graça divina coloque uma felicidade no nosso colo e assim seremos felizes para sempre. Bom, vimos no último estudo a respeito de mindfulness que essa felicidade é uma construção e ela ainda vai levar um tempo até se solidificar no mundo. Todavia, podemos aprender a solidificá-la em nós, a partir dessa perspectiva de compreensão, de autodescoberta, de prática do dia a dia, aprendendo a conviver bem. Continuando. Se os pais auxiliam as crianças a lidarem com suas emoções negativas, ou seja, ansiedade, raiva, medos, a partir de exemplos e de carinho, elas aprendem a aceitar e lidar com mais sucesso com as suas emoções. E esse é um dado muito importante. Nas gerações passadas, as crianças foram muito reprimidas, né? Quando elas tinham raiva, quando elas tinham medo, quando elas tinham ansiedade, os adultos as repreendiam, né?
Que coisa feia, menino, que coisa feia, menina, seu pai vai te bater, eu vou te deixar de castigo. Então, os adultos, eles não tinham uma compreensão do como o comportamento deles poderia afetar negativamente aquela criança. Então, as crianças tinham que se reprimir, tinham que calar a sua raiva, tinham que calar os seus medos, as suas ansiedades, se tornando às vezes crianças tímidas, medrosas, com uma estima baixa, às vezes não se desenvolviam no campo dos estudos porque não entendiam e tinham vergonha de perguntar, né? Então, muitas crianças foram se desenvolvendo, se sentindo inaptas para poder aprender a lidar com as suas emoções, às vezes até com os estudos e com a vida. E elas acabavam replicando isso na condição de adultas quando elas se casavam também, porque inconscientemente o que todos nós buscamos uns dos outros é amor, né? Inconsciente, o que todos nós buscamos um dos outros é plenitude, é realização. Só que quase sempre a gente não consegue isso, a não ser que esses espíritos sejam muito afins. Espíritos afins, eles levam um bom tempo até desenvolver essa afinidade, né? Espíritos afins que eu estou falando, aqueles com uma saúde psicológica e espiritual mais forte. Não estou falando daquela afinidade permissiva. Então, nessa busca desenfreada de amor e de felicidade, nós fomos nos perdendo na condição de seres humanos. Nós fomos vendo nas relações humanas, nós fomos vendo nas famílias, nós fomos vendo nas relações interpessoais, mais espinhos de dor, né, do que realmente fraternidade. É por isso também que nós temos dificuldade com a questão da fraternidade, porque no fundo nós ainda não aprendemos a nos aceitar da forma que nós somos, com os nossos medos, com aquilo que fizemos de nós mesmos. Então temos também dificuldade de aceitar isso nos outros. Eu só posso aceitar no outro, conforme eu já disse, aquilo que eu aprendi a aceitar em mim. Então essas emoções negativas, elas ficam durante boa parte da vida aprisionando o sujeito, né? Tumultuando a mentalidade do sujeito, fazendo com que ele faça escolhas a partir dessas emoções negativas. E quase sempre esse tipo de escolha pelas emoções negativas levarão a resultados doridos. Porque a pessoa, por exemplo, que não se sente amada, a pessoa que não se sentiu amada pelos pais, que não se sente amada por namorado, quer se casar para ser amada, ela pode fazer a escolha por uma pessoa que na aparência tem amor por ela, por exemplo, mas que depois de casados vai se revelar como uma pessoa superficial no campo afetivo. Na verdade, aquela pessoa se casou de início apaixonada. Quando a paixão acabou, entre aspas, o amor também. E aí nós temos uma sucessão de eventos. Quando essa paixão acaba, a família já tem filhos, não sabe lidar bem com aquelas crianças, não tem paciência, não tem compreensão e vão repetir em muitas situações o que os pais fizeram com elas. Algumas, um pouco mais desenvolvidas consciencialmente, vão romper com esse ciclo vicioso, buscando se autoconhecer, buscando se fazer pessoas melhores, né? Buscando transmitir ao outro algo de bom. Então, nós precisamos entender que isso também não é um determinismo. Eu tive pais assim, logo eu também vou ser assim. Não. Tem a questão do arbítrio. Se eu me identifiquei com a ignorância dos meus pais, é porque de uma certa forma eu também não fui muito diferente deles. Se eu me identifiquei mais com o amor dos pais, é porque eu tenho afinidade com eles. Então nós precisamos entender que, apesar desse contexto formacional, nós também temos arbítrio, nós também temos milhares de anos de existências. Então não são aqueles sujeitos que vão nos determinar, eles podem nos influenciar e, devido ainda às nossas imperfeições, quedarmos devido àquelas influências. Então, continuando, em vez de reprimir e criar conflitos psicoemocionais, as crianças vão aprendendo a transigir com aquilo que estão sentindo e formando,
a lidar melhor também com os mesmos elementos nos outros, desenvolvendo a empatia, se tornando mais espontâneas e expansivas no ato de viver. Certa vez eu atendi uma mãe que ela foi buscar fazer psicoterapia para entender como lidar melhor com a filha. Eu achei aquilo muito bonito, né? Ela não queria tolir a filha, mas ao mesmo tempo necessitava dar limites adequados, e para isso ela foi se conhecer, porque ela não teve uma história fácil com a mãe e ela não queria repetir aquilo com a filha. Então, a partir desse processo de autoconhecimento, ela foi se perdoando a mãe dela, ou seja, a avó da menina, e ela conseguiu transbordar mais afetividade para a filha. E a filha foi assimilando essa espontaneidade, essa afetividade da mãe. Então, quando a menina tinha raiva, ela já não transbordava aquela raiva, agredindo verbalmente a mãe, né? Ela dizia: mamãe, eu estou com raiva, o que eu faço? Minha filha, vamos sentar e vamos respirar. A mãe parava aquilo que estava fazendo, colocava uma música relaxante, ela tinha aprendido a fazer respiração terapêutica, né? E ela começou a ensinar a filha a fazer, respira profundamente, ouve a música, relaxa. Depois de 5 minutinhos, a menina estava calma. Ela falava assim para a filha: viu, filha, como é fácil lidar com a raiva? Todos nós temos raiva, você também tem. Ao longo da vida, de vez em quando, você vai sentir, é muito normal, mas você não precisa se deixar dominar por ela. Sentiu raiva, está na escola, faz uma respiração mais profunda. Pensa em coisas boas, pensa na mamãe, pensa em quanto a mamãe te ama. E essa menina foi foi se desenvolvendo num outro processo, né? Em que a estima dela aumentou, o amor pela mãe aumentou, né? E ela se sentia com mais transigência para poder lidar nos momentos com a ansiedade, quando tinha prova, quando tinha raiva, quando tinha medo. Ela tinha a presença afetiva da mãe que infundia nela uma segurança. Os anos foram correndo, essa menina se transformou numa adolescente, mas uma adolescente de uma autoestima muito boa, com alto amor muito bom, não deixa sentimentalmente ninguém fazer hora com a cara dela, né? E essa menina sabe colocar limites saudáveis nos outros. Ela não é descortês, ela é educada, mas acima de tudo ela se respeita. E por se respeitar, de vez em quando ela faz uns cortes muito elegantes nas pessoas. Então, essa mãe é a típica mãe daquela que buscou se melhorar para poder melhorar seus filhos. Bom, por que eu estou citando isso? Que nós vamos terminar hoje nesse item aqui. Nem todos nós tivemos essa sorte às vezes. Muitos de nós viemos despertar tardiamente, quando os nossos filhos já estavam formados ou em processo de formação. Isso que foi comentado, nós não devemos chorar o leite derramado. Nós precisamos pensar a partir de uma perspectiva de eternidade. Ou seja, eu preciso pensar que eu ainda tenho muitas existências mais adiante. E a partir dessa existência, eu estou começando a fazer um trabalho de autoconhecimento mais profundo. Nesse momento, todos nós começamos a compreender a importância que é o nosso autoaperfeiçoamento, porque quanto mais autoaperfeiçoado é o indivíduo, ele passa a ser dadivoso na vida das pessoas, ele passa a ser uma referência positiva na vida das pessoas, ele passa a ser uma bênção viva, porque a mentalidade dele, os sentimentos dele vão vibrando no bem. Então, não tem cartilha, não tem fórmula de como educar pais e filhos, né? Mas todos nós podemos assumir, no íntimo do ser, uma proposta de autorrenovação. Porque essa proposta, com o tempo, ainda nessa existência, vai influenciar a família, vai influenciar amigos e também vai começar a influenciar a sociedade. Porque aonde essa pessoa estiver, a bênção está ali presente. Então, essa pessoa com uma autoestima mais desenvolvida, com auto-amor mais desenvolvido, mais autoconfiante, tende a ser uma pessoa mais alegre, mais feliz,
uma pessoa mais brincalhona, uma pessoa que gosta mais de socializar com as outras pessoas, uma pessoa que sempre vai deixar uma fala boa com o outro, um ombro amigo. Então é assim que nós vamos contagiando, é assim que nós vamos desenvolvendo essa mudança de mentalidade, pela nossa própria mudança interior. O assunto não terminou, mas hoje vamos ficar por aqui devido ao momento da hora.